Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahote, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para meditar em uma das porções dessa semana. Essa semana é uma semana especial, nós estamos estudando duas porções e chegamos na porção de Nitzavim, que significa apostos. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aí e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, indicando o nosso canal para os seus amigos, familiares e aquelas pessoas que gostam de ter um conhecimento da parte do Eterno. Como eu já falei, hoje a Parashá é de Nitzavim. Ela começa no capítulo 29 de Deuteronômio, Devarim. Como eu já falei em outras vezes, o livro de Devarim, Deuteronômio, são discursos de Moisés. Então ela vai do 29:9 até o 30:20. E está acabando os discursos de Moisés. Moisés está falando com o povo, está repassando ensinamentos para o povo, e ele sabe que quando ele terminar de fazer, entre aspas, uma revisão de tudo que o povo tinha aprendido no deserto, ele iria morrer. E mesmo nessa situação, nessa condição de saber que ele iria morrer, ele não se exime, ele não tenta postergar, ele não tenta prolongar a vida dele. Nós vimos algumas parashiotes atrás, algumas porções atrás, que Deus dá para ele uma última missão, que é a guerra contra os midianitas. Então Deus vai chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, depois que você vencer os midianitas, você vai ser juntado ao seu povo. E a Bíblia diz que no outro dia ele chama os líderes, ele chama a liderança para que essa liderança faça a guerra que o Eterno estava mandando. Então, a princípio, amados, isso tem um ensinamento muito precioso para a nossa vida, que é que nós devemos sempre estar prontos para receber aquilo que o Eterno tem para nós. Então, quando nós estamos prontos, a convivência nossa nesse mundo ou no mundo vindouro, ela é igual. Nós temos que ter a consciência de que a coisa mais importante na nossa vida é nós estarmos juntos ao Eterno. Porque se nós conseguirmos estar juntos ao Eterno aqui, nessa vida, nessa configuração que nós estamos, quando nós tivermos que estar com o Eterno em outra configuração, que é após a vida, não vai mudar nada. Então, nós precisamos criar uma inteligência espiritual, eu chamo de inteligência espiritual, que nos faça entender que eu vivo hoje, e o que eu vivo hoje pode se prolongar, se estender para toda a eternidade. Então esse é o caminho que nós temos que buscar, a comunhão com Deus. Buscar uma comunhão que, vivo ou morto, não vai fazer diferença. O apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele já está vivendo no estado pronto para ir para o mundo espiritual. Então Moisés, ele não vai se eximir de que chegue logo o dia em que ele tem que lidar com essas questões na sua vida. Então, a Parashá de hoje começa no capítulo 29, o verso 9, que diz assim, hoje vocês estão todos de pé diante do Senhor, o Deus de vocês. Seus líderes, seus chefes tribais, seus anciãos, seus executores da lei, todo homem israelita, suas crianças, suas mulheres, os prosélitos no acampamento de vocês, até seus cortadores de lenhas e carregadores de água.
tu assim estás sendo trazido para a aliança de Deus, teu Senhor, e aceitando o juramento impressionante que Ele está fazendo contigo hoje. Ele está te estabelecendo como sua nação, de modo que Ele será um Deus para ti, conforme Ele te prometeu e conforme Ele jurou a teus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó. Amados, alguns comentaristas dizem que Moisés começa esse discurso, é mais um discurso, ele começa esse discurso dizendo: hoje vocês estão todos de pé diante de Deus. O que tem de importante nessa conotação que nos é apresentada? Os comentaristas vão dizer que quando Moisés terminou o outro discurso, que foi o discurso que nós estudamos a semana passada, não dá para estudar ele todo porque o tempo é curto, mas lá na porção de Kitavô, o que acontece? Deus começa a falar as bênçãos que o povo teria em obedecer o Eterno e fala também das maldições que o povo sofreria ao abandonar o Senhor. Então, os comentaristas dizem que quando Moisés termina de falar todas aquelas pragas, tudo que iria acontecer se o povo não obedecesse, e o que é mais impressionante é que Deus sempre vai colocar que esse povo vai fazer. Não é que mais ou menos assim, aceita ou não aceita, né? Não, Deus vem e fala: não, o povo vai cometer esses pecados, o povo vai, e eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer para que vocês possam voltar e se arrepender dos vossos pecados. Então o povo fica meio que com medo, assustados, né? Porque é tanta maldição, tanta coisa, tanta doença, situação terrível que está lá no capítulo especificamente 28 e 29 de Deuteronômio, que o povo acha que não vai suportar. Então, o que o Moisés fala? Olha, hoje vocês estão todos de pé. Quando ele fala essa frase, hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, ele quis dizer para o povo o seguinte: vocês ouviram o que vai acontecer, mas vocês não foram destruídos. Então, quando nós lemos a Bíblia, algumas pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas leem como se fosse para outra pessoa. Se ela estivesse lendo para uma outra pessoa, para alguém que não tem nada a ver com ela. E não é assim que nós devemos ler a Bíblia. Eu devo ler a Bíblia para mim. Pegar cada texto, pegar cada promessa, cada repreensão, cada circunstância que está na Bíblia, eu devo pegá-la e trazê-la para a minha vida. Colocar na minha vida. Por que eu devo colocá-la na minha vida? Porque se essa palavra ela fez efeito na vida de uma pessoa, ela também tem o poder de fazer efeito na minha. Então, quando eu leio na Bíblia que Moisés disse para aquele povo: hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, o Senhor de vocês. O que eu tenho que entender? Que essa palavra ela é para a minha vida. É como se Moisés estivesse hoje, agora, dizendo para mim: Josué, você está de pé diante de Deus. Estar de pé diante de Deus, irmãos, é um sinal de que nós não estamos derrotados. Nós não estamos falidos, nós não estamos quebrados. Nós não estamos num vale sem fim. Nós estamos de pé diante de Deus. Esse estar de pé diante de Deus nos dá uma posição especial. A nossa vida, ela vai ter altos e baixos, ela vai ter batalhas, mas em todos os momentos nós temos que estar de pé diante de Deus. Estarmos em pé diante de Deus vai fazer com que nós possamos trazer para a nossa vida o efeito da palavra de Deus. Então, hoje em dia, nós temos muitas dificuldades em conseguirmos entender a Bíblia, porque as pessoas já não creem mais que essa palavra ela é poderosa para mudar a nossa situação.
A Bíblia vai dizer em Hebreus que a palavra de Deus ela é como uma espada cortante, uma espada aguda de 2 gumes. E que ela vai até a divisão da alma e do espírito, de ossos e medulas. Então a palavra de Deus ela tem o poder de nos renovar cada vez que nós lemos. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a situação que nós estivermos vivendo, quando nós, ao ouvirmos essa palavra, nós conseguirmos colocar essa palavra como nós desejamos, o efeito que nós desejamos, a situação em que nós estivermos passando, nós temos que pegar essa palavra e colocar ela dentro do nosso coração. O salmista Davi, ele vai dizer, eu escondi a tua palavra. Então quando eu leio, hoje vocês estão todos de pé, é porque então eu estou de pé diante de Deus. E eu devo assumir isso como uma verdade para a minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vejo o que Deus está ensinando através da sua palavra, eu tenho que trazer isso para mim, eu tenho que trazer isso para a minha vida. E aí a Bíblia diz que pela fé, aquilo que não existe passou a existir. Então quando eu ouço essa palavra, quando eu vejo essa palavra e eu coloco essa palavra como baluarte, como uma plataforma onde eu posso pôr o pé e me sentir seguro, essa palavra vai ter esse efeito na minha vida. E é um cuidado que nós temos que ter. Por quê? O mundo, nós mesmos, eu mais para frente eu quero falar um pouquinho sobre o Yetzer Hará, que é a nossa má inclinação. Isso tudo luta dia após dia para que nós possamos desanimar, para que nós não venhamos crer no Deus que faz todas as coisas. Então, nós somos pressionados, irmãos. Nós somos pressionados demais. Para quê? Para que nós possamos desistir de crer em Deus. E qual é a maneira mais fácil de fazer-nos não crer em Deus, não crer no seu poder? Não acreditando na sua palavra. A palavra de Deus, ela tem que servir como a maneira que as coisas podem mudar. Nós estamos passando por momentos difíceis em níveis mundiais, coronavírus, não sei o que e tal. E desde o começo eu sempre falo para as pessoas que se achegam a mim, que vêm falar comigo, com os meus filhos, com a minha esposa, eu falo para eles sempre assim, olha, eu creio no Deus que me guarda desse coronavírus. Agora, é lógico que eu, crendo que Deus me guarda, eu não vou ficar vacilando por aí, fazendo bobagens em nome da fé que eu tenho de Deus. Não, mas eu cuido, eu me preparo, quando eu saio da forma que me é orientado a fazer, e quando eu cumpro o que me é orientado a fazer, eu creio que ainda que o mal queira se achegar a mim, aí vai entrar a mão do Todo-Poderoso para me guardar. Então, quando eu leio a palavra, como é que eu lido com essa palavra? De que maneira que eu vou fazer com que essa palavra seja verdade na minha vida? A melhor maneira é eu acreditando no que essa palavra diz. Nós temos alguns casos na Bíblia. Olha, uma certa feita a Bíblia diz que Eliseu estava doente, e ele estava doente com a doença que ele iria morrer. E o rei foi visitar o profeta Eliseu. E diz a Bíblia que o profeta tinha um arco, tinha uma flecha, e algumas flechas, e o profeta falou para o rei, pega esse arco, essa flecha, e fere o chão. E aí a Bíblia diz que ele feriu uma vez, feriu duas, três, e parou. E aí o profeta vira para ele e fala, por que você parou? Então, assim como você não acreditou na palavra que eu falei, você titubeou, você vai vencer os seus inimigos 1, 2, 3 vezes, mas depois você vai ser vencido. Então, eu tenho
que desenvolver em mim essa confiança na palavra de Deus. Se eu, Josué, falar uma palavra para você, falar algo para você, você tem todo o direito de duvidar do que eu falei. Por quê? Porque eu sou um homem, eu sou falho, eu posso ser enganado pelas minhas próprias emoções. Tudo isso é válido. Só que tem uma coisa, irmãos, quando você lê a Bíblia, quando você pega a palavra de Deus para ler, e você encontra lá um versículo, e aquele versículo fala fundo no seu coração, coloque isso como verdade sobre você. Você lê lá o Salmo 91 e vai dizer, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000. E você leu isso, e isso alegrou o teu coração. Isso é uma verdade que Deus quer que você coloque na sua vida. Então, eu preciso estar sempre atento ao que Deus está falando. O povo, ao ouvir todas as maldições do capítulo 28 de Deuteronômio, se sentir destruídos. Olha, nós estamos perdidos mesmo. Mas vem uma palavra do homem de Deus. Vem uma palavra de Moisés para ele. E qual é a palavra? Hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, o Senhor de vocês. Então, quando eu ouço essa palavra, olha, hoje vocês estão todos de pé. Olha, vocês venceram. Vocês, sabe, nós precisamos estar sempre nessa posição, não de pessoas, não é uma posição assim, como que eu posso dizer, de arrogância em relação a Deus. Não, que eu... Não. É uma posição de subserviência a Deus. Mas junto com a subserviência a Deus, vem a convicção de que essa palavra vai fazer efeito sobre a minha vida. Quando você lê lá em Josué, a Bíblia diz que Josué está perto de morrer, ele chama o povo e ele vai fazer uma declaração para o povo. E aí ele diz, olha, os nossos pais adoraram outros deuses aqui, olha, já fizemos tanta coisa errada, mas só que tem uma coisa, eu quero que hoje vocês escolham, porque se vocês quiserem servir a outros deuses, sirvam a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu falo essa palavra, quando eu leio essa palavra, eu tenho que trazer essa palavra como uma verdade inabalável ao meu coração. E essa verdade inabalável ao meu coração, ela vem me acompanhar. E quando eu confio nela, ela vai fazer com que eu tenha sucesso na vida. Então hoje nós não estamos prostrados. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem e você se sente prostrado. Quem sabe você se sente fracassado, falido, machucado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não, você não está caído. Você não está fracassado. Deus está dizendo para você, hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, o seu Senhor. Nós não estamos caídos, nós não estamos envergonhados, nós não estamos, mas sabe, Josué, eu passei por tanta coisa, nós não estamos, nós estamos de pé. Deus me coloca de pé, Deus coloca você de pé, Deus nos coloca de pé. Porque quem nos sustenta, irmãos, não é a minha força, a força do meu braço, a força das minhas pernas, não é o meu intelecto, não, o que me sustenta é a mão poderosa do nosso Deus. E quando a mão poderosa do nosso Deus está sobre a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós seremos bem-sucedidos. Então Moisés diz, olha, e aí ele começa a especificar. Olha só, hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, o Senhor de vocês, seus líderes. Amados, quantas vezes nós nem lembramos de orar pela nossa liderança, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Nós precisamos ter uma consciência, amados, de que nós precisamos sempre ter uma posição de intercessão aos nossos líderes. Então ele diz, olha, os seus líderes também estão de pé, os seus chefes tribais, olha que coisa linda, os seus anciãos,
Os velhinhos que, como eu falei nesse período de pandemia, eles ficam todos assustados, porque todo mundo fala, não, o idoso corre mais risco ainda do que o mais novo. E é verdade. Mas olha, os velhinhos, os anciãos, os de cabelos brancos, os carecas, os que a força já minou, fisicamente estão fracos. Deus está dizendo para você, você está de pé. Você não está caído, você está de pé. Seus executores da lei, quem obedece os mandamentos, todo homem israelita, suas crianças. Olha que coisa importantíssima para nós. Nós, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos filhos. E nós temos que ser o primeiro exemplo de fortaleza espiritual para eles. Eles precisam olhar para nós e ver que nós somos fortalezas espirituais. Então, as crianças, irmãos, eles eu nem sei se eu posso dizer que eles têm fé, mas eles têm fé lá do jeito deles, em toda aquela inocência. E qual é a nossa responsabilidade? É de trazermos para eles uma fé genuína, uma fé verdadeira. Se nós confiarmos na palavra, se nós confiarmos em Deus, Deus vai honrar todas as coisas que nós fizermos. E aí as nossas crianças que estão sendo bombardeadas pelo mundo, estão sendo erotizadas precocemente, estão sendo ensinadas a serem vulgares desde pouca idade. Nós, como servos de Deus, temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos fiquem de pé diante de Deus. Como que você cuida dele? Como que você cuida do seu filho, da sua filha? Nós vemos aí o mundo, abuso, não sei o quê. Como que você faz que as suas crianças fiquem de pé diante de Deus? Você precisa disso. Então ele diz, olha, as suas mulheres, a sua esposa, irmãos, ela tem que estar amparada pela tua vida espiritual. Você precisa amparar a tua esposa. Ela é a tua ajudadora. Ela é a tua auxiliadora. Mas o que você tem feito para que ela possa realmente ocupar o pedaço que está destinado a ela? De ser uma auxiliadora, uma ajudadora sua, aquela que vai andar lado a lado com você. Então veja que Deus está falando, todos vocês estão de pé. E eu tenho que trazer essa verdade. Sabe, nós temos, no meio cristão, nós temos que ter mais condições e mais responsabilidade em passarmos a palavra de Deus para a nossa família. Não é levar o filho na igreja no domingo. Não é, sabe, levar o filho. Não, é você passar a palavra. Como a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, você vai inculcar isso na cabeça do teu filho. Você vai pôr lá dentro o temor do Senhor. Desculpa, irmãos. Mas, às vezes, nós estamos em situações que nós fazemos o quê? Nós não criamos essa condição. E precisamos tomar cuidado. Então, os prosélitos, aqueles que nós ganhamos para Deus, e até os cortadores de lenha e carregadores de água. Até quem está só trabalhando. Aqui, amados, quando fala aqui de cortadores de lenha e carregadores de água, eram pessoas que viviam no meio do povo de Israel, mas só para trabalhar. No seu serviço você tem sido um exemplo de uma pessoa que está em pé diante de Deus ou não? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês na porção semanal de Nitzavim, apostos. Nós estamos apostos. Nós estamos em pé diante de Deus. E quando nós fizermos isso, Deus vai honrar a nossa fé. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Uma boa semana, Shavua Tov. No próximo fim de semana, irmãos, nós estamos no dia 12, dia 19 é o dia de Rosh Hashanah. Eu vou soltar mais um vídeo sobre Rosh Hashanah. E você não se preocupe em fazer tudo.
mas uma coisa que você puder fazer nesse Rosh Hashanah vai ser de muita valia para a sua vida. Deus abençoe vocês.